Meu nome é Adriano Sampaio, eu sou professor aqui na Facom e também no Pós-Cultura, e estou na coordenação da Agenda Arte e Cultura. E um desafio muito importante, né, que a gente teve nessa condução é a relação da universidade também com a extensão universitária, né? A gente teve esse projeto, ele começou também com outros professores, né, que tiveram também essa parceria de a gente construir esse programa, Agenda Arte, Cultura e Ciência, né, que foram os professores Beto Severino e professora Simone Bortoleiro. E depois a gente agora caminha, né, de uma forma também próxima, mas não no mesmo ambiente espacial, né, mas a gente faz ainda algumas atividades em conjunto. E o desafio principal, acredito que foi primeiro assim, ter essa aproximação com a própria Pró-Reitoria de Extensão no início que esse projeto teve, essa parceria. Foi muito importante porque ele tem uma conexão com uma missão que é da própria extensão universitária, que é a difusão, né, do que se produz em arte e cultura, né, pela UFBA. E a gente seguiu, né, como uma proposta inicial desse projeto, essa conexão com o regimento interno da universidade, que tem essa dimensão. E a gente contou, na época, era a pró-reitora a professora Dulce Aquino, depois a professora Blandina, e a gente teve um total apoio da Pró-Reitoria de Extensão naquele momento, e que a gente continuou fazendo essa divulgação científica do que é produzido na universidade, né, relacionado ao tema da arte, né, desses campos, melhor dizendo, né, da arte, da cultura universitária. E depois, aí tem aqui, até aqui atrás, tem essa árvore, né, que foi muito assim uma ideia também dos bolsistas, de tanto ouvirem eu falar dessa história, que a história foi da gente ter começado ali numa árvore que tem ali perto da biblioteca. A gente fez nossa primeira reunião ali, e depois, né, alguns bolsistas pensaram de materializar essa árvore aqui, deixar estampada, né, na parede dessa estrutura que a gente tem, dessa sala que nos acolhe aqui, e acolhe também a todas as pessoas que passaram pelo projeto, que passam. Então acho que no início esse foi o maior desafio, mas a gente sempre teve pessoas que estavam motivadas, né, em fazer acontecer esse trabalho, que sem elas não seria possível. Lembrar também que eu sempre digo, a madrinha desse projeto, a professora Linda Rubim, que foi quem acreditou no projeto e falou para a gente dar continuidade. Na época era a Sofia Rocha, que atualmente é professora também da UFBA, que na época estava na extensão também universitária, sentou conosco, né, comigo na época e com Beto Severino. E a gente teve, então, tem uma estrutura da agenda, né, que ela tem uma pessoa que faz a parte de editoria, né, que hoje é Jo. Ela também representa esse fluxo que eu acho bem interessante, né? Ela foi bolsista da agenda, hoje está aqui conosco com vocês, né, coordenando essa atividade do Você na Agenda. E então essa é uma atividade que tinha o apoio na época da Pró-Reitoria de Extensão, e hoje é a especialização em comunicação estratégica, que acaba auxiliando nessa conexão, né, com a Bolsa, a possibilidade de desenvolver esse trabalho, né? Então a gente passa por questões também financeiras, né, de acolhimento, e a gente tem os bolsistas, né, são vocês aqui que fazem parte, estão por trás das câmeras, e que fazem essa agenda acontecer, né? E que sempre no projeto a gente imaginou essa conexão dos estudantes, de fazer uma comunicação de estudantes para estudantes. Então, nada melhor do que esse fluxo para entender, compreender melhor como que essas relações, né, do campo da arte, da cultura, dessa produção efervescente que a UFBA tem, como é que ela pode se conectar com os estudantes. Então, essa relação que eu acho que se dá também do ponto de vista da construção da Agenda Arte e Cultura. E isso também veio a partir desse engajamento, né, antes de tudo. Então, acho que foi isso que ajudou a gente também a superar essas dificuldades do início. E hoje também a gente contou com o apoio da direção, da unidade, que acreditou no projeto também, e que possibilitou a gente estar aqui desenvolvendo essas atividades até hoje, né, mais de 10 anos aí da Agenda Arte e Cultura. O grupo de pesquisa Logos, né, Comunicação Estratégica, Marca e Cultura, já tem também, próximo da relação também com a Agenda Arte e Cultura, tem em torno de 10 anos também, né, mais de 10 anos também esse grupo de pesquisa. Ele trabalha mais especificamente com o tema da comunicação estratégica, né, relacionado também ao campo da cultura.
E nesse grupo de pesquisa a gente tem tido alguns trabalhos relacionados à marca territorial, né, análise em níveis de graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E acredito que a contribuição é da gente poder refletir também numa perspectiva crítica sobre esse tema, de ver da relevância do turismo, né, que se tem, e na construção também dessas marcas territoriais, mas a gente dialogar também numa perspectiva inclusiva, né, da construção da cidadania, de pensar planos municipais de cultura, de turismo e de comunicação, como é que existe essa transversalidade, né, da cultura. Esse grupo ele está vinculado ao programa que é o Pós-Cultura, que é um programa inter e multidisciplinar, e também a recente proposta, né, que foi aprovada, que é o mestrado profissional Gestão e Práticas em Comunicação e Cultura. Então, são essas contribuições que a gente espera, né, vem liderando, vem trabalhando. Claro que também esse trabalho é em conjunto com alguns outros colegas que fazem parte desse grupo e também dos estudantes. Eu acho que essa visão, eu sempre fiquei muito numa membrana entre a comunicação estratégica e o campo da produção cultural, planejamento, especificamente planejamento de projetos culturais. Isso dialoga muito com essa perspectiva da comunicação estratégica, né? Que as marcas elas acabam também se aproximando, né, da área cultural como uma estratégia de estabelecer um maior valor, né, para as suas produções. Então, esse olhar, né, a respeito dessa conexão entre os campos da comunicação e da cultura, eu acho que é muito pertinente, porque esse trabalho, por exemplo, que a Agenda faz de divulgação, né, de atividades culturais, então a gente não consegue pensar a comunicação desassociada da cultura e vice-versa, né? Então elas são, digamos assim, são campos, não é, que se relacionam e que juntas podem também potencializar suas práticas. Então, como eu sempre tive na minha parte da minha atuação profissional e também no campo acadêmico, né, essa conexão com a área da comunicação e da cultura, eu acredito que fica um pouco também disso na agenda, né? A agenda ela traz essa perspectiva de socializar esse conhecimento, né? A gente sabe, por exemplo, isso está dentro do projeto da agenda, que é saber que a divulgação, né, das atividades artísticas e culturais da universidade, geralmente são atividades que têm valores, né, muito reduzidos, né, às vezes com entrada gratuita. Então, tudo isso facilita também esse acesso a uma programação de qualidade que a gente tem também no circuito universitário para todas as pessoas. Então, eu acho que isso favorece muito, né, o próprio trabalho que a Agenda faz, né, da nossa pesquisa atual, né, que é pensar numa perspectiva de inclusão e de exercício da cidadania, né, através dos conselhos de cultura, dos conselhos de comunicação, dos conselhos de turismo, dos planos, né, municipais, estaduais, no nível federal também, sobre esses campos, né, que é o que a gente tem buscado hoje. E compreender como que a sociedade, né, civil organizada pode vir a trabalhar de forma mais efetiva com esses centros decisórios, né, porque quase sempre fica muito atrelado ao poder público. E o campo da cultura em especial, com as conferências, né, isso foi uma proposta que a gente veio desde a primeira gestão do governo Lula, né, com então, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, Juca Ferreira. Depois a gente vê agora aí com essa retomada do Ministério da Cultura, né, com a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Então a gente vê essa retomada do MINC, da 4ª Conferência de Cultura. Então essa possibilidade, né, essa, digamos assim, essa forma de trabalho que ela está ancorada na Constituição brasileira e que ela deveria perpassar outras áreas, por exemplo, da comunicação pública. Então, eu acho que a cultura ela pode ajudar muito nisso, né? Então, essas pesquisas que buscam, né, refletir sobre esses processos de construção da cidadania, de pertencimento que a gente precisa ter da coisa pública, para podermos também enfrentar certas dinâmicas que buscam, às vezes, mercantilizar coisas, né? Mercantilizar produtos, mercantilizar serviços, mercantilizar territórios, né? Então, com base nisso, eu acho que pesquisas que tenham essa afinidade, né, de refletir sobre a comunicação pública, sobre a gestão cultural, a produção cultural, sobre o exercício da cidadania, né, eu acho que elas são bem-vindas, né, para discutir esse campo da cultura e essa interface com a comunicação.